Aleluias. Irmãos, a palavra que vamos ler vem da parte do Senhor. Relutei um pouco, queria um outro tipo de palavra, mas nós não estamos aqui para satisfazer as nossas preferências, e sim para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Nós vamos então para Apocalipse 3. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado, ouça o que Deus tem a dizer. Bíblia é a palavra de Deus, quando a abrimos, Deus está falando conosco. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve. Outras traduções dizem Sardes. É a mesma coisa, é uma cidade, na época, na província da Ásia, que fazia parte do Império Romano. Seria hoje onde é a Turquia asiática. Todas as 7 igrejas da Ásia, para as quais Jesus mandou cartas no livro do Apocalipse, todas elas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, todas elas localizavam-se na Turquia, no que é hoje Turquia asiática. Ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve. Anjo da igreja. Os intérpretes, os estudiosos bíblicos, muitos se debatem sobre o que seria isso, mas, irmãos, admitir que estes personagens aqui que dizem anjos da igreja, Apocalipse 1:20, este é o mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. É muito difícil dizer que este anjo que diz ali no Apocalipse fosse um ser angelical dos seres celestiais, porque daí Jesus nunca se ouviu dizer que Jesus mandasse carta para anjo, e nunca se ouviu dizer também que Jesus responsabilizasse anjo por alguma coisa. Então, a interpretação mais comumente aceita entre os estudiosos, que este anjo da igreja eram os pastores das igrejas. Malaquias 2 diz assim: porque o sacerdote é o anjo do Senhor dos exércitos, e de sua boca o povo ouve a lei do Senhor. Diga glória a Jesus. Até já vimos isso dias atrás na casa de operação. Outras pessoas que foram chamadas de anjos. Jesus chamou João Batista de anjo, lá em Mateus 11. Este é aquele de quem estava escrito: eis que envio o meu anjo adiante de ti, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E quem veio diante de Jesus foi João Batista. Então, mais uma pessoa chamada de anjo. Davi também, no discurso daquela mulher tecoíta, aquela que foi enviada por Joabe, também chamou o rei Davi de anjo. Então esses anjos aqui eram os líderes. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra coisa, também não dá para admitir que o anjo seja uma pessoa dentro da igreja, porque nós já falamos para os irmãos que na palavra do Senhor, sempre que houver a palavra pastor, no singular é Jesus. Sempre que se falam dos pastores terrenos que Deus levanta para cuidar das igrejas, sempre no plural, são pastores. Diga glória a Jesus. Pode lembrar todos os textos bíblicos que falam de pastores sempre no plural, porque se referem às pessoas, os homens que Deus levanta para cuidar das igrejas. Diga glória a Jesus. Então, anjo significa aquelas pessoas encarregadas por Deus de cuidar das igrejas. Qual que é a função do pastor? Hebreus 13:25, obedecei aos vossos pastores, ou melhor, Hebreus 13:17, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque cuidam das vossas almas, como que havendo de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, o que não vos seria útil. Diga glória a Deus. Então, o anjo, então uma carta de Jesus para o anjo da igreja. Escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Esse é o próprio Jesus. Diga glória a Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Jesus tem em si a plenitude do Espírito Santo. João capítulo 3. Aquele que é do céu é sobre todos. E ele fala as palavras de Deus, porque não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus tem os 7 Espíritos de Deus. Efésios 4 diz: há um só Senhor, um só Espírito.
Como diz lá Efésios 4, que é um só Espírito, e diz Apocalipse 3 que são 7 Espíritos de Deus. Tem uma tradução moderna que diz assim: a sétupla manifestação do Espírito Santo de Deus, que daí é bem mais compreensível. Diga glória a Jesus. O Espírito é um só, mas ele se manifesta de várias formas. Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Multiforme, o Espírito Santo age de muitas formas. 1 Coríntios 12, a diversidade de operações, de dons e de ministérios, mas é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Diga glória a Jesus. Isaías 11, 1 e 2, que fala ali qual que é então a sétupla manifestação do Espírito Santo, que eu vou ler para os irmãos, que diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Só isso daria tema de meditação ampla, mas vamos continuar, que o Senhor tem outras coisas a nos dizer aqui. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, a essência do Espírito Santo é vida. O Tiago 2 diz: o corpo sem o Espírito está morto. Então, quando diz que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus, significa que Ele tem toda a vida. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. João 10:10. Então, a operação do Espírito Santo é trazendo vida a alguém. Efésios 2:1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Fala para o mundo do lado: Deus quer te dar vida. Vida. Tanto, irmãos, que até hoje a melhor definição de unção espiritual que eu já ouvi é derramamento de vida espiritual. Uma pregação ungida é uma pregação que produz vida espiritual nos que a ouvem. Um louvor ungido é um louvor que transmite vida. Fala para o mundo do lado: Deus quer que você seja vivo. Vivo espiritualmente. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Romanos capítulo 6. Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas, como já disse para os irmãos, são os anjos das igrejas. Outra explicação dos comentários para as estrelas são pontos luminosos na igreja. Deus levanta pessoas para trazer esclarecimento. A função do pastor é trazer esclarecimento na palavra de Deus. Lâmpada para os pés é a tua palavra, luz para o caminho. Salmo 119, 105. Diga glória a Jesus. A palavra do Senhor tem que trazer luz. Salmo 119, 130. A exposição da tua palavra traz luz e traz entendimento aos simples. Então, essa é a função dos pontos luminosos da igreja. Irmãos, e tudo para a glória de Deus. Jamais um vaso pode atrair glória para si. Isso é absurdo desvirtuamento. 2 Coríntios 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ninguém pode receber glória, só Jesus. Diga glória a Deus. Aleluias. E as 7 estrelas: eu sei as tuas obras. Fala para um lado: Jesus sabe as tuas obras. Jesus sabe as tuas obras. Isso está nas 7 cartas do Apocalipse. Irmãos, tem gente assim que está com uma fisionomia meio absorta. Pastor, que é absurdo. Olha para a cara do irmão que você já vai descobrir. Olha para a cara dele assim. Já não está mais, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Preste atenção, por favor. Diga glória a Jesus. Aleluias. Eu sei as tuas obras. Irmãos, isso aqui, essas cartas aqui, irmãos, é para meditarmos para sempre. É um texto essencialmente, exclusivamente para a igreja, para a nossa dispensação. Não é nem Velho Testamento, nem para a dispensação depois do arrebatamento. É para nós. Isso aqui é Jesus falando para nós. Diga glória a Deus.
Irmãos, nunca é demais dizer isso. Jesus não disse, eu sei quantos membros você tem, eu sei qual que é a tua programação, eu sei que aí tem coral, orquestra e grupos de evangelismo, e eu sei que aí tem muita gente, eu sei que aí tem ricos, eu sei que aí tem vitrais, eu sei que aí tem instrumentos. Não! Eu sei as tuas obras. Diga glória a Jesus. É isso que pesa para Deus. Irmãos, eu vi um livro que dizia assim, a importância do púlpito na igreja. O púlpito é muito importante na igreja. O púlpito dizendo assim, a pregação é muito importante. Com reservas. A pregação é importante? Não. A pregação aplicada na vida prática dos crentes é importante. Porque senão o púlpito vira um fim em si mesmo. Tem gente que daí fica com idolatria à pregação e a vida continua torta. Não adianta. Diga glória a Jesus. O que adianta o pregador ser bom e a plateia ser ruim? O que adianta? Fala para nós assim, misericórdia. O que adianta a pregação ser de profundíssimo nível e a tua vida continuar toda torta? O que adianta isso? Eu sei as tuas obras. Jesus está de olho no que você faz. Fala isso para o irmão do lado. Jesus está de olho no que você faz. Eu sei as tuas obras. Eu sei como que você se comporta como marido, como empregado, como vizinho. Diga glória a Jesus. Irmãos, é isso que pesa diante de Deus. O cântico hoje que foi cantado pelo grupo de louvor, eu quero me esvaziar da minha religiosidade. Irmãos, essa aparência farisaica aqui dentro da igreja, aquela cara de centarrão, já no pátio da igreja já está brigando e soltando os cachorros em alguém. Fazem misericórdia. Isso que é religiosidade. Não, irmãos, Jesus quer ver as nossas obras. Jesus quer mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. Chega de mau humor, chega de ranzinzice, crente mal-humorado, casmurrice. Misericórdia. Fazem misericórdia. Fala assim, chega. Irmãos, essa história de crente velho, mal-humorado, grosso, estúpido, azedo, esse é o meu jeito. Então nasce de novo para perder esse jeito. Diga glória a Deus. Não existe isso. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. O que é isso? Irmãos, eu sei as tuas obras. Jesus quer as nossas obras. Diga glória a Jesus. Aleluias. Eu sei as tuas obras. Meu Deus. Vamos continuar? Respire fundo. Jesus. Irmão, Jesus está aqui. Jesus quer falar com você. Comigo também. Que tens o nome de que vives e estás morto. Meu Deus. A igreja de Sardes, só com base nesse versículo, podemos dizer o seguinte: a igreja de Sardes era uma igreja movimentada, agitada, com bastante programação. Era uma igreja afamada, era uma igreja que fazia bastante coisa, era uma igreja bem vista pelos homens e pelos outros crentes e mal vista por Jesus. Tens o nome de que vives, quer dizer, você é famosa, você é reconhecida por outros, outros veem, mas Jesus vê mais profundamente. Jesus vê a essência. Tens o nome de que vives e estás morto. Continuando, ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer falar conosco, hoje é culto de ceia. Irmãos, o Senhor não quer saber nada de reconhecimento humano. Diz lá no livro de Gálatas: quais tenham sido noutro tempo, pouco se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Não adianta ser alguém que fez muito, fez para a obra de Deus, fez para a igreja, fez e hoje não faz nada. Não adianta, porque céu não é museu nem livro de recordação. Céu é
presença fática, real, viva. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Jesus está aqui. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A igreja fazia bastante, tanto que era bem vista, mas diante de Deus estava morta. Por quê? Porque as obras não eram perfeitas. Pastor, mas ninguém é perfeito. Meu amado, Deus quer obras perfeitas. Como que se faz obra perfeita para Deus? Quando é feita no Espírito Santo de Deus. Romanos 8:8 e 8:9. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diga glória a Jesus. Tem que ser uma obra feita no Espírito Santo, não pode ser nada na carne. Irmãos, o que é feito na carne está imperfeito desde a sua gênese. Romanos 7:23, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? Em Romanos 7 também diz assim, eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum. Diga glória a Jesus. Irmãos, como podemos dizer boas coisas sendo maus, disse Jesus no Evangelho? Irmãos, as nossas obras têm que ser feitas em Deus, têm que ser feitas no poder do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus quer falar conosco, mas eu sinto ainda muitas pessoas dispersas e superficiais. Senhor amado, em nome de Jesus, venha tocar a cada um agora pelo Espírito Santo. Repreendemos toda obra diabólica que queira roubar a palavra, como a parábola do semeador que Jesus disse em Mateus 13, aquelas aves que vêm para comer a semente. Expulsamos isso e resistimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que é perfeito é aquilo que é feito em Deus. É aquilo que Deus faz em nós e Deus faz através de nós. Filipenses 2:13, Ele é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Só com base nesse versículo, obra perfeita é aquela que Deus nos toca para fazer, e é aquela que Deus nos dá condições e capacidade para fazer, é aquela que Deus nos dirige na hora de fazer. Diga glória a Jesus. Isso é obra perfeita diante de Deus? Obra imperfeita é aquilo que vai no piloto automático, aquilo que vai se fazendo, aquilo que já nem é mais orado para se fazer, nem mais se busca a Deus, vai fazendo porque sempre fez, vai fazendo porque está acostumado com isso, só que isso é morto. Irmãos, só o Espírito Santo pode vivificar alguém. Diga glória a Jesus. Já falei para os irmãos, essa história de ligar lá ao rádio para ouvir uma pregação, irmãos, isso é perigoso. Você conhece quem está falando? E daí tem gente que diz assim, ai pastor, mas que mal que uma pregação para me fazer? Muito simples, meu amado. Se o cara que está pregando não está no Espírito, ele está na carne. E se ele está na carne, vai produzir morte. E essa pregação vai te matar espiritualmente. Pode não matar de vez, mas implanta em você um pouco de morte. Fazem misericórdia. Irmãos, tudo isso é muito sério. Diga glória a Jesus. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Irmãos, Jesus está olhando para nós e quer ver as nossas obras, e o Senhor quer ver vida em nós. O Senhor quer que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Fala para o mundo do lado, cheios do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. O justo vive da fé. Hebreus 10:38, temos que ter mais fé, tem que ter resultados dessa fé. Estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano. Marcos 16, isso que são obras feitas em Deus. Diga glória a Jesus. Meu Deus amado, tens o nome de que vives e está morto. Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer. Quer dizer, muitos, a maioria da igreja já tinha morrido espiritualmente, e tinha alguns ainda vivos, mas eles estavam moribundos na fé.
prestes a morrer, e Jesus dizendo para o anjo: confirma estes, salva estes que estão prestes a morrer. Diga glória a Deus. Irmãos, só que essas pessoas morreram espiritualmente e continuavam na igreja fazendo de tudo. Tinha presbítero, tinha diácono, tinha cantor, tinha pregador, tinha tudo morto. Só que humanamente tinha movimento. Irmãos, mas movimento para Deus não significa vida. O que significa vida para Deus é o Espírito Santo operando em nós. Diga glória a Jesus. Jesus está falando com você. Você precisa de vida espiritual. Fala para o lado, vida espiritual. O que adianta se envolver em um monte de coisa da igreja e você não tem vida espiritual, você não está orando em casa, você não está lendo a Bíblia em casa, você não está orando nas madrugadas, você não faz mais jejum, você não ora mais com a tua família, você só sai de casa para ir para os lugares, para ir para as coisas, e você está morto. O Senhor quer vida, vida espiritual. Diga glória a Jesus. Meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Irmãos, Jesus estava falando na igreja. Jesus estava falando pelos profetas, falando pelos pregadores, falando pelos pastores, mas o povo não estava ouvindo. O povo estava tendo ouvidos distraídos para a palavra de Deus. Fala para um lado, ouça o que o Senhor está falando. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Não é que aquilo fosse uma absurda novidade. O Senhor já estava falando. E guarda-o e arrepende-te. Diga glória a Jesus. Irmãos, primeiro fundamento da fé cristã, Hebreus 6:1, arrependimento de obras mortas. Fala para o mundo lá do arrependimento de obras mortas. Irmãos, um crente preconceituoso e sem conhecimento da Bíblia, sabe que ele pensa assim? Arrependimento de obras mortas é assim: tudo que a pessoa faz na igreja católica é morto, tudo que a pessoa faz no centro espírita é diabólico, mas tudo que a pessoa faz na igreja evangélica é para Deus. Bom se fosse, meu filho. Diga glória a Jesus. A pessoa pode fazer um monte de coisa dentro da igreja, é um absoluto morto espiritual. Tem que ter vida espiritual no Espírito Santo de Deus, tem que ser dirigido por Deus, tem que ter poder de Deus, tem que ter vida de Deus. Diga glória a Jesus. Muita coisa que se faz entre os evangélicos só gera morte. Irmãos, eu vi um outdoor ontem, bem aqui pertinho da igreja, ali na esquina da BR, que agora vai ter um evento gospel em Curitiba, que vai ter 3 DJs, que vai ter estilo de música como psycho, e não sei o que lá, eu nem sei o nome, eu estou meio velho mesmo, Jesus, diga glória a Deus. Entendi eu para aquele troço lá que chama Êxodos, boate evangélica. Irmãos, eu falava 10 anos atrás, todo mundo ria achando assim que eu era muito pesado. Irmãos, quando eu digo assim que daqui uns dias vai ter assim, prostitutas de Cristo, maconheiros de Cristo, daqui uns dias vai ter bordel gospel, você não se escandalize, que não falta muito. Fazem misericórdia, porque corruptos de Cristo já tem vários por aí. Fazem misericórdia, é verdade. Irmãos, não é porque alguma coisa tem nome de evangélica que é de Deus. Não é porque alguma coisa tem nome de crente. Tens o nome, mas estás morto. Que adianta ter nome? Tem que ter o Espírito Santo de Deus. Mas para ter o Espírito Santo de Deus, tem que estar em santidade. 1 Tessalonicenses 4:3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Diga glória a Jesus. Irmãos, arrepende-te, arrepende-te. Irmãos, quando o crente se flagra em obras mortas, quando o crente percebe que entrou em atividades que lhe mataram espiritualmente, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que dar uma disfarçada e fazer outra coisa? Não, ele tem que se arrepender. Fala assim, arrepender. Tem que se arrepender de ter se distanciado do Senhor. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, sexta-feira tivemos reunião de oração na igreja.
E o Senhor me alegrou o coração. Nós tínhamos quase 50 pessoas orando. Foi vigília sem missionário nenhum. Foi vigília de oração de joelhos. Diga glória a Jesus. É assim que Deus faz. Tem que ser Deus a fazer a obra. Não é homem que faz a obra, é Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor nos trouxe o texto de João 15. Irmãos, o Senhor me deu uma visão sexta-feira de uma árvore grande, com alguns ramos bem carregados de frutos e alguns ramos sequíssimos. E o Senhor me disse que aquela árvore é a igreja, essa igreja. E o Senhor me disse que tem algumas áreas dessa igreja que são frutíferas e tem algumas áreas que morreram. E o Senhor me disse que Ele vai cortar os ramos que não dão fruto. Em que ramo que você está, meu filho? Diga glória a Jesus. Olha o que você está fazendo. Tem que dar fruto para Deus, tem que dar fruto espiritual. Irmãos, me incomoda às vezes, irmãos, quando o Senhor nos traz a palavra revelada, irmãos, essa palavra ferve, e tem gente que está sentada nesse banco com uma cara impassível. Diga glória a Jesus. Deus está incendiando aqui na frente, e tem gente assim, meu irmão, sabe o que significa isso? Morreu. Tens o nome de que vives e estás morto. Diga glória a Jesus. Irmãos, o problema de ramos mortos na igreja é o seguinte: morte contagia. Saúde não é contagioso, doença é. Fala assim, misericórdia. Arrepende-te. Jesus fala contigo hoje, arrepende-te. Você entrou por desvio. Você se afastou da oração, da comunhão com Deus. Diga glória a Jesus. Você se afastou da comunhão com os irmãos. Arrepende-te. Fala isso para o lado, arrepende-te. Irmãos, Jesus quer vivificar. Se não vigiares, verei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, que o cenário bíblico sempre assim, nunca é só de destruição. O Senhor sempre salienta o que está vivo, o que está resistente contra o pecado e contra a contaminação. Diga glória a Jesus. Glória a Deus que ainda nesta igreja tem os que estão de branco. Irmãos, eu estou falando porque é o texto. Não fique se achando. Fala assim, não fique se achando. Porque senão tem os que são dignos disso. Ai, pois é, né, pastor? Pois é. Esse povo aí que está frio, está duro, né, pastor? Mas misericórdia! Não fique se achando. Diga glória a Jesus. Tem os ramos que produzem fruto, mas, meu amado, Jesus não admite morte. Jesus não admite atividade religiosa morta. Porque Jesus morreu na cruz para nos dar vida. Se tem uma coisa que não combina com Jesus, é morte. É o avesso, é o oposto, é antagônico. Diga glória a Jesus. Fala para o outro lado, Jesus quer te dar vida. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer operar nas nossas vidas. O Senhor quer operar nessa igreja. Ainda a palavra que o Senhor deu sexta-feira: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O lavrador é Deus. O cabeça da igreja é Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, quando eu era mais jovem do que eu sou ainda hoje, diga glória a Deus. Quando eu enxergava alguma coisa errada na igreja, eu me senti assim na obrigação de fazer alguma coisa. Fiz um monte de coisa, acertei algumas e errei a maior delas. Fazia misericórdia.
Não é assim. O lavrador é Deus. Quem faz é Deus. Outra coisa que eu aprendi é o seguinte: pastor, eu estou vendo coisa errada na igreja. Quem diz que você está vendo certo? Eu também sempre achei que via certo, até que algumas vezes eu descobri que eu estava absurdamente errado, e eu descobri que eu sou um perigo ambulante. Se você pensa assim, eu sempre pensei isso, pastor. Você também, meu filho. Diga glória a Jesus. Fala assim, você também. Você sem Jesus, você é uma bomba ambulante, meu filho. Misericórdia. Elemento de alta periculosidade. Diga glória a Jesus. Só no Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Pastor, então tem ramos infrutíferos nessa igreja, vamos cortar já. Corta nada, você não sabe cortar, você não sabe diferenciar trigo de joio. Jesus disse isso, nós somos incapazes de ver isso. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos, examine esse homem a si mesmo, examine você, não o irmão. Vamos nos arrepender, diga glória a Jesus, e vamos clamar para que o lavrador dê um jeito na árvore. Diga glória a Deus. Não é o ramo que sustenta a árvore. Está escrito em Romanos capítulo 9. Diga glória a Jesus. É a árvore que sustenta o ramo. Então, quem tem que fazer alguma coisa é Deus. A nossa incumbência é: clamai ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Diga glória a Jesus. Clamar para que Deus faça. Foi dito ainda na apresentação das crianças, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Diga glória a Jesus. Meu Deus amado, irmãos, o Senhor está falando conosco. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado: olhe bem o que você está fazendo. Meu Deus amado. Diga glória a Jesus. Deixe Deus falar com você. Irmãos, a nossa função é orar. Aliás, irmãos, aproveitando o ensejo, tivemos oração sexta passada. Sexta que vem é feriado, é 7 de setembro. Sexta-feira nós vamos ter aqui na igreja também culto de oração às 20 horas. Vai estar conosco nessa sexta-feira uma irmã que se chama Eliana. Ela é vizinha dos irmãos Gabriel, Adilson e Delmari. Diga glória a Jesus, Gabriel filho. Ela é vizinha dos irmãos ali, ela se chama Eliana e ela vai transmitir um testemunho poderoso do que o Senhor fez em sua vida. Ela esteve naqueles cultos daquele pregador que esteve em Curitiba, usado com operação de maravilhas. E o Senhor fez várias maravilhas na vida desta irmã, maravilhas comprovadas. Ela vai estar aqui para testemunhar, e esses testemunhos vão produzir fé. Diga glória a Jesus. Então, como é feriado, faça um esforço, vai começar às 20 horas. Nós vamos estar aqui para ouvir o testemunho, para recebermos fé, e nós vamos orar para Deus dar um jeito nessa árvore, para Deus dar um jeito nesses galhos. Fala assim, viu, galho? Diga glória a Jesus. Jesus tem que dar um jeito em você. Fala para nós assim: Jesus tem que dar um jeito em mim. Diga glória a Deus. Se aproveitar para dar uma cutucada no irmão, não é em mim. Diga glória a Jesus. Aleluias. Feche os teus olhos. Meu Deus, ouvimos, Senhor, da tua palavra. Como disse Abacuque, ouvi a tua voz e temi. Aviva a tua obra. Senhor amado, tira de nós o julgamento. Nós não sabemos enxergar. Quantas vezes nós enxergamos um determinado trabalho da igreja, achamos que ele está morto, e depois descobrimos que a morte na verdade estava em nós. Então, Senhor, nós temos temor de Deus, temor de Deus, temor de Deus. Mas o que nós clamamos, Senhor, queremos vida, vida em abundância, vida espiritual. Senhor amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus amado, meu Deus bendito, Senhor Jesus, produz vida, Senhor, produz vida. Senhor, nós nos arrependemos por nós mesmos,
quando flagramo-nos, Senhor amado, em atividades que não produziram. E o defeito está em nós. Sempre seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. O defeito está em nós. Então, meu Deus, buscamos a Ti. Buscamos a Ti. Senhor amado, nos arrependemos, clamamos, conduze-nos, ensina-nos a fazer a Tua vontade. Salmo 143, 10, ensina-nos. Meu Deus, fala com cada um, revela a Tua vontade a cada um